Então, o tema agora é o teletrabalho. E da onde veio esse tema? Porque, na verdade, não é um assunto novo, né? É um assunto bem antigo, mas que hoje em dia tem uma pertinência, vamos dizer, uma importância maior por conta do artigo 6º, parágrafo único, porque também, em 2011, foi acrescentado o parágrafo único ao artigo 6º. E acho eu que o legislador está mais evoluído neste ponto que a jurisprudência. Então, para chegar ao teletrabalho, eu vou, que nem um voo de pássaros, de forma muito rápida, tratar de alguns temas. O primeiro deles é a subordinação, porque é o tema do teletrabalho. A gente vai chegar lá. Então, vamos falar da subordinação. Vou falar muito rápido alguns temas, porque a gente tem que chegar ao ponto em meia hora. Então, vamos lá. Empregados. Nós temos 3 tipos de empregados. Se eu puder classificar com carteira assinada, isto é considerado empregado, só há 3 tipos. Os urbanos, os rurais e os domésticos. E aí, gente, de novo, bem-vindos ao direito do trabalho. Urbano não quer dizer que trabalhe na área urbana. Rural não quer dizer que trabalha na área rural. E doméstico não quer dizer que trabalhe dentro de casa. Ele pode trabalhar dirigindo o seu carro, o seu barco. Então, o direito do trabalho é isso. Traduzindo, um trabalhador é regido pela CLT, que fica muito melhor. O outro tipo de trabalhador é regido pela Lei 5889, não vamos usar a palavra rural. E o outro trabalhador é regido pela Lei 5859. Então, nós temos 3 leis para abranger todos os trabalhadores. Se ele é, além de seletista, que não é uma expressão, vamos dizer, que agrada aos estudiosos do português, que dizem que é um erro crasso. Mas se ele é seletista, né, regido pela CLT, e advogado, e médico, ele é regido pela CLT e pela lei dele. Então, só há 3 tipos de leis. Ou é a lei, aspas, do rural, ou é a lei, aspas, do urbano, ou é a lei, aspas, do doméstico. Pronto. Nos 3 casos, eu preciso de um requisito, além de outros, mas o que interessa para essa aula é um requisito, que é a subordinação. A subordinação vem da palavra do latim subordinare. Se a gente separar, subordinare, sob ordem. Então, subordinado é aquele que está sob as ordens de alguém. Pronto. Já sei o que é subordinação. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A subordinação, e aí eu já vou pular lá para frente, vamos ao slide. A subordinação, ela tem diversas classificações. Infelizmente, a gente não vai poder estudar todas. Mas a doutrina e, infelizmente, a jurisprudência vem classificando a subordinação. Ela pode ser técnica, econômica ou jurídica, e a doutrina vem afirmando que ela é jurídica, que você pode ter mais técnica que o patrão e mesmo assim está subordinado. Você pode ter mais dinheiro, que é quase incomum, quase impossível, que o patrão mesmo assim está subordinado, porque a subordinação é jurídica. Isso é, a lei dá ao patrão o poder de dirigir a sua prestação de serviço, portanto é o poder que ele tem concedido juridicamente, isso é, legalmente pela lei. Também pode ser a subordinação tênue, intensa, média. Normalmente os trabalhadores com maior hierarquia na empresa têm uma subordinação mais leve. Normalmente os trabalhadores com menor hierarquia têm uma subordinação mais intensa, marca cartão de ponto, tem horário, etc. E o fato dela ser mais leve ou mais intensa também não descaracteriza a relação de trabalho. No passado, isso é que é importante, o fato do trabalhador ser externo, portanto, longe dos olhos do patrão, dava a nítida presunção de uma subordinação muito leve. Tão leve que eu não podia controlar o horário dele.
de tal forma que ele foi excluído do capítulo da duração do trabalho, artigo 62, inciso 1 da CLT. E a CLT, muito en passant, apenas em 2 artigos, artigo 6º e artigo 83, fala do empregado em domicílio, que não tem nada a ver com o doméstico. O doméstico trabalha na casa do patrão. O empregado em domicílio trabalha na sua própria casa. O empregado em domicílio, então, é visto como aquele que trabalha na sua própria casa para o patrão. Ora, gente, 1943, vocês acham que o patrão tinha como saber se lá o empregado que está lá na casa dele, se é ele que está trabalhando mesmo? Quantas horas ele está trabalhando? Que horas ele começou e que horas ele saiu? Em 1943, o trabalho à distância, teletrabalho, tele significa distância, telespectador, o pessoal lá de Barreiras, o pessoal que está à distância está tendo uma aula, longe, não presencial, então são telespectadores. O teletrabalho, que não se usava essa nomenclatura, era visto como uma das formas de exclusão do capítulo da duração do trabalho. E com essa modernização atual, ele foi tornando precário, segundo os olhos de alguns doutrinadores, até a subordinação. Porque quem fez um estudo mais aprofundado do direito do trabalho vai estudar lá empregado em domicílio, daquela época que a CLT foi feita, a possibilidade do empregado que foi contratado com carteira assinada e trabalha na sua própria casa, não trabalhar e botar o colega para trabalhar e ninguém ia perceber. O patrão só quer o resultado do trabalho, ele tinha lá, costurava em casa, né, no caso das mulheres que faziam as costuras, isso é uma outra época, que era o meio expediente, em que elas ficavam com os filhos, então elas faziam várias costuras na máquina Singer, não sei se vocês lembram disso. Então foi toda uma modernidade que tornou muito precária essa subordinação, a tal ponto que o vínculo com outro trabalhador poderia ser caracterizado sem o patrão nunca conhecê-lo, porque aquele empregado contratado se fazia substituir o tempo todo por outro. Com essa visão, nós fomos passando por uma modernidade. Hoje, é possível você ter um empregado à distância, está olhando para ele como eu estou olhando lá para quem está em Itapetinga. Estou olhando lá para os nossos alunos de Itapetinga. Ao vivo, em tempo real. O patrão pode estar em tempo real vendo o empregado trabalhando, porque tem uma câmera ali. Tem o intranet que ele entra e diz, fulano entrou agora. Fulano está tantos minutos plugados, nem sei mais o nome em português, ligado, online, e você interage. Essa visão da modernidade chegou a trazer uma doutrina divergente. Alguns, eu diria que, especialmente é um livro só de procuradores do trabalho, chegaram a dizer que isso era uma exceção à pessoalidade. Discordo. O trabalho é pessoal na medida em que o mesmo trabalhador executa os seus serviços. Se há exceção à pessoalidade, não é um contrato de emprego. É um outro contrato. Os requisitos do vínculo de emprego não foram alterados pela modernidade. O que mudou foi a forma de fiscalizar. Se antes da modernidade, da tecnologia, o trabalho à distância era já difícil de ser controlado, hoje, pelos rádios, pelas câmeras, webcâmeras, intranets, podem se tornar absolutamente fáceis de serem controlados. O que mudou é que o trabalhador externo, hoje, pode ter direito a horas extras. E, na sua grande maioria, estão comprovando que eram controlados nos seus serviços. Bom, resumindo, nós tínhamos uma visão no passado de que o trabalho à distância, e o principal deles era o empregado em domicílio, porque era aquele que você nem via na rua, ele nem visitava o cliente, porque pelo menos o cliente você podia ligar para ver se o empregado passou lá.
Você tinha algum controle. E quem trabalha na sua própria casa, você não tinha controle nenhum. Ele podia estar em casa dormindo, perto do telefone, mas outra pessoa está trabalhando. Era muito difícil. E havia uma presunção de que esse trabalho à distância geraria a presunção de exclusão do capítulo da duração do trabalho, que é o artigo 62.1 da CLT. E não sei por que parte da doutrina começou a achar que isso também seria uma atenuação da subordinação e que em alguns casos ele nem seria empregado só porque trabalha à distância. Bom, vou deixar esse assunto de lado, a gente vai voltar a ele. Então já entendemos mais ou menos o raciocínio anterior, o raciocínio atual. Vamos para o outro lado da história. Para o outro lado da história, lá no passado, criou-se um tal de um instituto chamado sobreaviso. Foi criado originariamente pelo artigo 244 da CLT para os ferroviários, dizendo que se ele estivesse na sua própria casa aguardando os chamados do patrão, ele receberia 1/3 da hora, o tempo que ele estivesse em sobreaviso. Criaram também a prontidão, que era ele ficar na estrada, aguardando ordens, que é muito pior você ficar em pé no meio da estrada férrea, aguardando ordens, e pagavam. A lei mandou pagar para a prontidão 2/3. O tempo foi avançando, veio a súmula acho que 239, mandou aplicar isso também para o eletricitário, que pelas mesmas condições, embora o direito tivesse sido criado para os ferroviários, se eles também ficassem em casa, aguardando chamados, que eles também receberiam sobreaviso. Mais tarde veio a lei do petroleiro, depois veio a lei do aeronauta e criaram direitos específicos para eles, também com o nome de sobreaviso. Passou. Modernidade, novas tecnologias, permitiram que os empregados pudessem trabalhar fora do estabelecimento e mesmo após o expediente, eles não precisariam mais ficar em casa aguardando. Isso é aquilo no passado, que eu tinha que ficar dentro de casa esperando o telefone, que raríssimas pessoas em 1943 tinham telefone, muitas vezes era mensageiro, que ia bater na porta do trabalhador, por isso ele não poderia se ausentar. Ele agora tinha, e aqui eu tenho umas imagens que eu gosto muito, depois eu volto aqui para algumas coisas. Ele tinha, está aqui, um aparelhinho inicialmente chamado bip. Como muitos de vocês são jovens, eu acho que nunca viram um bip. Aí eu tenho uma imagem dele aqui. É esse primeiro ali de cima. O bip era um aparelhinho fantástico. Ele permitia que o empregado, que estava, aspas, de plantão, mas deveria estar na sua própria casa, que ele pudesse dar uma voltinha ali pelo bairro, porque o raio era muito pequeno. E se alguém chamasse, começou pelos médicos, aquilo tocava um alarme. Aí você tinha que correr para o primeiro telefone, ligar para a central ia dizer quem pediu para te chamar, aí você tinha que ligar para a pessoa para saber do que se tratava. O tempo foi avançando, passamos para o pager, que é esse segundo ali. Trouxe que muita gente que é jovem não viu o pager. O pager era um pouquinho melhor. Você podia dar uma voltinha um pouquinho mais longe, poderia ir um pouquinho mais para lá, e a mensagem já vinha escrita: por favor, ligue para fulano de tal, telefone tal. Você não precisava entrar em contato com a central. Hoje nós temos os verdadeiros computadores de mão. iPhone, iPad, qualquer coisa, meu Deus. Então você está lá com o aparelhinho na mão e recebe online, em tempo, SMS, qualquer coisa, ele liga, você fala. Hoje, a situação é um pouco diferente, porque além de receber o recado, você trabalha por telefone, por rádio. Bom, a doutrina e a jurisprudência, o que eles pensaram? A lei diz que aquele que fica em casa não tem direito ao sobreaviso, porque o sobreaviso foi criado
porque ele não podia sair de casa. Então ele estava ali de plantão. Se você saiu, passeou, jantou, fez não sei o que, foi ao cinema, papapá, você não tem o sobreaviso. Bom, eu fui ler um artigo que eu gostei muito e mudei de opinião totalmente. E esse artigo fala sobre o direito à desconexão. Com a Constituição de 88, o lazer, o tempo que você tem fora do trabalho é sagrado. É o seu tempo com a sua família, é o seu tempo com você mesmo. Se você quer ir para casa dormir, você vai. Se você quer ver televisão, se você quer fazer jornal, o que você quiser, é o seu tempo. Pois a partir do momento que a gente tem esse aparelhinho, é o tempo todo olhando o e-mail, é o tempo todo ouvindo, você não desconecta. E ao não desconectar, o patrão, sabendo disso, utiliza muitas vezes desse método, dessa nova tecnologia, para os contatos frequentes, e-mails fora do horário, perguntas, quantas vezes ligam depois do expediente para tirar dúvida, para consertar a máquina, para dizer o que houve, aonde está o documento, aonde está isso, aonde está aquilo. Isso acontece com todos nós. O direito à desconexão, ele parte da seguinte premissa: não é igual o trabalhador que deu 6 horas da tarde, saiu pela porta e acabou. O que ele vai fazer dali para lá é um problema dele. Se ele vai ao cinema, se ele vai dormir, se ele vai fazer ginástica, se ele vai para o curso dele, isso é um problema dele. Porque ele tem o direito de se desconectar do trabalho. Agora, aquele que sai levando hoje um rádio, um celular, normalmente do patrão, que forneceu propositadamente para que ele fique conectado, porque é diferente eu ter o meu celular e o patrão eventualmente, numa emergência, me procurar, mas eu não estou conectada, nem sou obrigada a estar conectada. Se o meu direito de ir e vir e a minha desconexão acontece, não há sobreaviso. O que se defende com direito de desconexão é quando o patrão avisa ao trabalhador: olha, este final de semana você pode ser chamado a qualquer momento. Não fique em lugar que o sinal não pegue. Gente, quantas vezes vocês almoçaram com um amigo de vocês, um colega, e ele atendeu várias vezes o telefone para responder alguma coisa do trabalho dele na hora do intervalo intra-jornada? Isso é direito de desconexão? Quantas vezes você foi ao cinema com alguém e a pessoa disse: aqui não está pegando. Se o meu patrão me ligar agora, eu estou perdido, porque eu estou de plantão. Deixa eu ir fora para ver se ele me ligou. Um minutinho. Quantas vezes isso aconteceu? Ih, aqui não tem sinal. Espera aí, deixa eu tentar. Quantas vezes vocês viram o trabalhador preocupado em saber se ele já foi contactado ou não, porque ele está, aspas, num plantão? Eu acho que aquele trabalhador que consegue sair e acabou, só vai voltar no dia seguinte, é uma coisa. Ele está conseguindo ter o seu direito de lazer. E aquele que sai e carrega consigo um prolongamento do seu trabalho, por constantes ligações, por estar ciente de que será conectado o tempo todo, contactado, ele não só tem direito ao sobreaviso por uma aplicação extensiva do artigo 244, parágrafo 2º da CLT, como também os minutos ou as horas que ele passou pelo rádio ou pelo telefone efetivamente trabalhando é hora extra. Porque quem disse que trabalho é só aquele que eu executo dentro da empresa? É todo aquele que eu executo para a empresa, dentro ou fora do estabelecimento dela. E se eu ultrapassei a jornada, é extra. Então a grande novidade é que provavelmente depois dessa novidade do artigo 6º, parágrafo único, nós teremos um repensar do direito. A moda do direito à desconexão já vem há uns 5, 6 anos. Mas que a jurisprudência, ao contrário, acabou de ser reformulada, a súmula 49, se eu não me engano, para atingir ainda o pager, o rádio, o laptop, para atingir todos os outros meios, para dizer que isso não é sobreaviso.
Mas se a gente for olhar, deixa eu ver se eu coloquei aqui o artigo novo. Não, eu não coloquei, infelizmente eu não transcrevi. O artigo novo, o artigo 6º, parágrafo único, ele é claro. Ele diz, não altera a subordinação do trabalhador, e aí eu estou trazendo o assunto anterior com o assunto atual, nem modifica a relação de emprego o fato do trabalhador executar os seus serviços distantes da empresa através dos meios de tecnologia. Esse é um repensar do direito. Há algumas empresas, já numa visão moderna, em que os chefes estão proibidos de exigir ou de enviar qualquer e-mail ou de telefonar para o trabalhador após o horário. Se você tem uma urgência, deixe esse trabalhador de plantão e pague por ela. Se você não tem urgências, deixe o trabalhador livre para executar os seus serviços. Quantas vezes vocês leem no jornal que cada vez mais nós estamos mais conectados com tudo que acontece? E essa visão do sobreaviso é extremamente nova. Eu acho que ela, junto com a subordinação, ela demonstra que não modifica nada você não estar dentro de casa. Se eu tenho o meu direito de ir e vir limitado, porque estou preocupada com a ligação que está chegando, com a ligação que não está chegando, com o e-mail que chegou, ele acabou de me mandar um e-mail, eu tenho que ver agora isso. É óbvio que eu estou à disposição do patrão. E aí vocês vão dizer, mas olha, o artigo 244 não foi aplicado ao ferroviário, então vamos a um repensar. O artigo 4º da CLT, explicitamente diz, o tempo que o empregado permanece à disposição do patrão, aguardando ordens, considera-se de tempo efetivo. Então você não precisa ir no 244 para dar menos do que daria como se ele tivesse de tempo efetivo. Ele está aguardando ordens porque você o deixou de plantão, avisando ou deixando a entender, porque comumente faz isso, de uma forma tácita, chamando após o expediente, reiteradamente, através do rádio. Eu acho que ele tem direito sim ao sobreaviso. O sobreaviso nada mais é do que uma forma que a lei teve de pagar menos do que o artigo 4º determina. O artigo 4º é explícito. Eu aqui fiz um quadrinho, deixa eu ver se é esse que eu quero mostrar. É esse aqui. O artigo 4º, eu fiz um quadrinho para vocês, para a gente ter uma ideia do que é, o que deveria ser remunerado como extra. E eu acho que todo o tempo que você passa trabalhando ou à disposição é extra. E o primeiro deles, que está lá em cima da chave, é o tempo à disposição. O artigo 4º da CLT é explícito. Se você está à disposição, aguardando ordens, não interessa se as ordens vão vir por telefone, ou se as ordens virão por rádio, ou por e-mail, ou por chat, ou por intranet, mas é fora do meu expediente e você me deixou aguardando, porque expressamente me colocou de plantão, ou porque tacitamente você faz isso todos os dias, eu já me acostumei, já me habituei a isso, estou preparado para isso depois do horário, você está à disposição. Entre pagar a hora cheia, como se trabalhando estivesse com mais 50%, melhor dar o sobreaviso, que é apenas 1/3 da hora normal. E se de fato ele trabalhou, aí sim é hora extra. Então, enquanto você está de stand-by, né, não tocou o telefone, não chegou o e-mail, não respondeu, sobreaviso. Tocou o rádio, você atendeu, ficou 20 minutos, não, abre lá, toca não sei o quê, não, dá não sei o quê, não deu certo, começa de novo, desliga. Não é assim que fica o empregado lá do outro lado tentando ajudar o patrão? Isso é hora extra, está fora do horário dele. Isso é tempo à disposição. A visão do direito à desconexão tem toda a correlação com os princípios de direito do trabalho, com os princípios constitucionais de direito ao lazer, e hoje está amparado pelo parágrafo único do artigo 6º, que diz que não altera nada
o fato do trabalhador estar à distância, usando os meios tecnológicos. Se ele de fato está à disposição, use o artigo 4º. Por que as pessoas dizem, não, eu não vou aplicar o sobreaviso, porque o sobreaviso do ferroviário diz que se ele estiver em casa. Gente, o sobreaviso é uma diminuição do artigo 4º. O artigo 4º mandou pagar tudo. O sobreaviso, como era um único transporte público que a gente tinha a nível nacional, ferroviário, para diminuir os encargos, já que você precisa, como precisa no ônibus e no avião, de reservas, porque você não pode deixar o transporte parar se você não tiver um substituto para alguém que faltou, que teve uma dor de barriga, uma doença, o transporte tem que funcionar. O que eles fizeram? Para permitir que esse reserva fique aguardando qualquer chamado, eles mandaram pagar menos para ele. Usar o 244 não é dar uma ampliação do sobreaviso do ferroviário a qualquer um. É diminuir o artigo 4º, que mandou pagar tudo. Então, o grande equívoco da jurisprudência, sob o meu ponto de vista, e quem abriu os meus olhos para isso foi esse artigo do direito à desconexão, é exatamente a visão de que este direito está lá no artigo 4º da CLT há muito tempo. Para dizer a verdade, já estava desde a Lei 62 de 1935. E a gente vem com uma interpretação menor. Para fechar, eu trouxe para vocês só as controvérsias sobre o que é o teletrabalho. Como tudo em direito não é unânime, como tudo em direito é controvertido, o conceito de teletrabalho é controvertido. Então eu fiz aqui um resumo das mais diversas correntes. A primeira corrente, teletrabalhadores, que é lá em cima, é a minha. É simples, não tem chave do lado, ele podia estar até mais para cima. É o trabalho à distância. Tele vem de à distância. Televisão, visão à distância. Telespectador, espectador à distância. Telefone, falar com alguém, né? Fone, voz à distância. Tele à distância. Não me interessa se é a distância na casa dele, se é a distância na rua, se é a distância em outro país, se eu falo com ele por carta, se eu falo com ele por telefone, ou se eu falo com ele pelos novos meios de tecnologia. Ele é à distância. É o português, é pegar a palavra e desmembrar. Mas os autores, cada um criou uma voz. E cada um tem uma moda. Aí vamos aos autores. Uns dizem, tudo bem, olha, é trabalho à distância. Aí abre a chave. Aí muda cada um. Aí vem o Rodrigues Pinto. Desde que você tenha contato com o trabalhador. Quer dizer que se não tiver o contato, não é teletrabalhador. É trabalhador à distância, mas não é teletrabalhador. Tá bom. Vamos respeitar. Baiano. Nosso querido baiano Rodrigues Pinto. É a opinião dele. Pinho Pedreira e Valentim Carrion. É o trabalho à distância, desde que o trabalhador trabalhe com a telemática ou com a informática. Então, coitadinha das costureiras, não trabalham com a telemática nem com a informática. Ela ainda tem aquela máquina Singer lá da época da bisavó dela, trabalha fazendo as calças lá para a fábrica, passa lá no overlock dela, faz a costura, passa um carro uma vez por semana, leva, mas tadinha, ela não é uma teletrabalhadora. Ela é uma trabalhadora à distância, mas o nome não é teletrabalhador. Outra corrente. É trabalho à distância desde que utilize modernas tecnologias. E aí eu acho bacana, né? Porque o Amaury também fala isso. Aí quando ele põe modernas tecnologias, ele põe fax, site. Ele acha que site é um ambiente, site não é. Site, ele acha que site é uma tecnologia. Tecnologia é a internet, que você acessa o site. Página virtual, não. Aí ele fala umas coisas, fax, aquele outro que a gente fazia, PABX, não, era Telex. Telex. Bom, tudo bem, gente, cada um tem o seu cada um. A gente tem que respeitar todas as doutrinas. Mas ele acha que tem que ter a moderna tecnologia. Eu acrescento apenas que o João Hilário, que é um procurador do trabalho, e eu botei o asterisco lá embaixo, junto com o Pinho Pedreira,
acham que quem trabalha com novas tecnologias, tanto faz ser dentro ou fora da empresa, é teletrabalhador. Aí eu fico maluco. Se tele é o que é fora, como é que você está dentro da empresa e é tele? Gente, isso é o direito. É o poder pensar o que você acha razoável. Então, eles até traduzem um outro nome, ou trabalho periférico. Periférico é o que fica na periferia, então também seria fora. Tem a ver com teletrabalho. Eu não consigo entender de onde eles tiram, se é da doutrina estrangeira, não sei. Por fim, eu encontrei o Amauri, que diz: é aquele que trabalha perante a tela do computador e outros equipamentos modernos, empregado ou não, dentro ou fora da empresa. Então, final das contas, o que é teletrabalho? Não sei. Depois de tantas correntes, eu prefiro ficar com a minha singela corrente, que é quem trabalha à distância. Ponto. Porque começa, tem que ter modernas tecnologias. Daqui a 10 anos, a internet não é mais moderna. Aí eu não estou mais no conceito do que é tele. E aí você não sabe o que vai mudar. É muito difícil a gente chegar a um consenso. Mas o mais importante disso, temos que evoluir. E eu acho que a evolução, o parágrafo único do artigo 6º tem 2 sentidos. Primeiro, não impede o vínculo de emprego o trabalhador que executa os seus serviços, para não usar a palavra tele, fora do ambiente do estabelecimento. Fora, longe. Não importa se é longe em outro país, se é longe na casa dele ou se é longe ali na praça. Fora. Isso não modifica, desde que os requisitos estejam presentes. Não há exceção. Os requisitos do vínculo têm que estar presentes, senão ele não é empregado. Como ele vai provar, isso é um outro requisito, é uma outra forma. 2. O fato dele usar as novas tecnologias não quer dizer que ele não tem direito ao sobreaviso. Por quê? O direito à desconexão é um direito que tem base não só na Constituição, que é o direito ao repouso, ao descanso, ao lazer, como tem amparo na CLT, no artigo 4º. Tempo à disposição é serviço prestado. Acho eu que com o passar dos anos, mais cedo ou mais tarde, o TST irá cancelar tanto a súmula do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que é a norma não autoexecutável, como a OJ 49, que diz que a utilização de modernos meios de tecnologia por si só não dão direito ao sobreaviso. Eu acho que eles poderiam dizer, vírgula, salvo se o empregado, de fato, teve o seu direito de desconexão tolhido. Isso é, se ele foi obrigado a ficar conectado, ou pela demanda de serviço que ele era cobrado, ou porque o empregador o deixou de plantão, como acontece em inúmeros casos, ele terá direito a receber alguma coisa, que vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Hora extra, pode chamar, vai aplicar o artigo 4º, literalmente. Ou 1/3 da hora que ele ficar à disposição, que é o sobreaviso. Então, esses seriam os temas. Acho que eu atingi a minha meia hora, não sei. Esses são os temas, corri para chegar aqui, são os temas de hoje que a gente debateu. Tanto o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, como o direito à desconexão do teletrabalhador. Vamos às perguntas, né? Não sei como é que faz, se pega ali, se pega aqui. Pode falar. Não, obrigada. Nós temos pouco tempo, né, para as perguntas. A gente vai reunir todas as perguntas e a professora Volha responde tudo em bloco. E, por fim, só acho que a gente precisa tirar dúvidas dos alunos da pós-graduação. Então, o último momento é reservado para essas dúvidas, tá? Então, eu só peço que sejamos objetivos nas perguntas e diretos. E que seja sobre o tema
né? Sobre os temas sobre tratados. Os temas, não fujam dos temas, né? Porque às vezes uma pessoa quer perguntar da mãe, do tio, da avó. Né? Então, mais ou menos isso. Vem aqui no chat, é isso? E os presentes? Vem por escrito? Não sei bem como isso funciona. Ninguém tem dúvida, olha que bom. Tapetinga. Nós temos uma pergunta de Tapetinga. Vou fazer a pergunta? Doutora, percebe-se que a CLT foi criada para proteger o trabalhador. O trabalhador para o regime de trabalho é considerado hipossuficiente. Inclusive até o princípio da irrenunciabilidade de direito, como muitos outros princípios. Ao princípio do indúbio pro misério que é em dúvida, o trabalhador tem razão. Na Constituição Federal, que o aviso prévio é um dos direitos do trabalhador, e nada disso fala sobre o empregador, que o empregador tem esse direito. Como a doutora quer ensinar, ou até induzir, que existe a reciprocidade do direito do aviso prévio, chamada até de leviana a circular número 10 do Ministério Público do Trabalho, que menciona que não tem a reciprocidade. Isso não está sendo antagônico ao princípio da proteção, adequação do direito do trabalho. Um exemplo, se o trabalhador, uma situação calcular, ele trabalha 21 anos, aí ele pede, de repente, a abrupta, chamada rescisão. Ele teria que pagar, no caso de 90 dias? Ele não está sendo aí desprotegido, não está vendo assim uma coisa meio errada, não? Essa é a minha pergunta. Ele já ouve? Não. Pode? O nome dele não veio. Bom, o que eu posso dizer é que se você assistiu a palestra toda, eu enfrentei os argumentos. Isto é, por que eu acho que são recíprocos? Isso é uma opinião própria, você não precisa defender a mesma opinião que eu. Ao contrário, o direito à grande beleza é você pensar de um jeito e eu pensar do outro. Não acho que a Constituição, se você presenciou toda a palestra, só tenha criado no artigo 7º direitos para o trabalhador. E a maior prova disso é a prescrição, que é contra ele, está no artigo 7º. 2. Não falei que é leviano pensar em contrário. Falei que é leviano o executivo legislar. Porque a Constituição, no artigo 22, dá ao legislativo a competência privativa para legislar. Mas eu acho que, se essa é a sua opinião, eu respeito. Acho que cada um vai ter uma posição. Eu não preciso convencer nem a você nem aos presentes. A minha opinião é da reciprocidade, pelos argumentos que eu acho que eu demorei uns 20 ou 30 minutos expondo, inclusive falando da parte histórica. E é por esse argumento. Se você assistiu tudo, eu já falei de todos os argumentos. Vamos à próxima pergunta? Vou passar por aqui agora. Presencial. Quem tem pergunta, gente? Pode falar ou pode... Porque o microfone acho que pega quem fizer a pergunta. Ninguém tem pergunta? Que coisa bacana. Não tem? O que a gente faz? Passa para pós? Pode falar. É de lá também, de novo? Aqui, tá. Meu nome é Amanda. A respeito do prazo de pagamento, a gente vai ter o primeiro dia útil após o fim do Se prazo. for trabalhado. Se for trabalhado. Supondo que ele tenha 70 dias de aviso prévio. Ele só vai receber, a partir do primeiro dia útil desse fim, ele vai ficar 60 As dias. rescisões, os salários não. Se é trabalhado, Ele vai receber a cada mês ele recebe no 5º dia útil do mês subsequente. A cada mês, no 5º dia útil, até que o último mês, dependendo do dia que recair, fica retido como saldo de salário para ele receber na rescisão, como é com aviso prévio de 30 dias.
Isso não mudou nada, ele não vai ter os salários dos meses anteriores retidos, não pode ter. Ele trabalhou, ele recebe, ele trabalhou, ele recebe. Não muda nada. Né? Ele pode, se ele tiver faltas no aviso prévio, mesma coisa. Se tiver atestado, é pago o dia. Se não tiver atestado, você desconta o dia da falta. Gente, como um trabalho comum e como um aviso prévio comum. O que mudou foi o prazo. Né? O direito em si não foi alterado. Alterou foi o prazo para mais ou para menos. Mais alguma pergunta? Dica. Gilberto, eu me pergunto o seguinte, a corrente doutrinária que defende que as hipóteses de flexibilização são aquelas que estão lá na Constituição. E somente essas. Me parece que aviso prévio não estão fora das hipóteses. A minha pergunta é a seguinte, qual é seu entendimento a respeito da possibilidade de o aviso prévio e outros direitos que não estão lá na Constituição, como possibilidade da flexibilização através da convenção do acordo coletivo? Eu mais ou menos já pontuei a minha posição, né? Eu acho, e aí, gente, eu sou minoritária, reconheço, acho que a flexibilização não é tão restrita como Arnaldo Susequinde defende, que ele defende, o Arnaldo Susequinde, que são só nas hipóteses estritas dos 3 incisos da Constituição. Também não entendo, também não defendo que é tão amplo como o TST acha, que quem pode o mais pode o menos. Acho que a gente deveria se basear na parte histórica, isso é, assim como eu, para o aviso prévio, fui historicamente olhando a reciprocidade, a flexibilização, se a gente for analisar, ela começou nos anos 70 na Europa, quando a Europa teve a primeira alta do petróleo, quebrou vamos dizer, a parte econômica por conta do assistencialismo. Depois, nos anos 80, a mesma coisa. E a gente começa a perceber que no Brasil foi assim. A Lei 6.019 de 74, o primeiro tipo de terceirização, veio flexibilizando. Depois veio a Lei do Trabalho do Vigilante, terceirizando, em 83, a Lei 7.102. E a gente vai ver uma transformação na legislação de lá para cá para reduzir direitos. A flexibilização sempre teve como mote, como objetivo, a situação econômica. A maior prova disso é a Lei 4.963, que é 4.923 de 65, que é a lei que trata da redução dos salários, tratava da redução dos salários feita por Arnaldo Susequinde, em que ele disse que a empresa que estiver atravessando dificuldades econômicas poderá reduzir em até 25% dos salários do empregado. Como a Constituição simplesmente disse redução, e não é nenhuma novidade, porque ela já estava na CLT, já estava na Lei 4.923, o que eu entendo, assim como o Maurício Godinho, é que essas hipóteses continuam vinculadas, pelo menos à motivação da lei, que é a, vamos dizer, possibilidade de quebra, a saúde da empresa estar em risco. Então, só quando a empresa comprovasse que estava atravessando que está atravessando sérias dificuldades financeiras, é que ela poderia, além dos 3 casos, usar o sistema do acordo e da convenção coletiva para reduzir vantagens trabalhistas. Gente, a gente vivenciou isso há muito pouco tempo, é o caso da Varig. Né? O Rio de Janeiro agora, e eu tenho vivenciado essa experiência, a gente recebe dezenas de ações trabalhistas pedindo os salários da época que a Varig teve que suspender vários contratos porque não tinha como pagar. Então ele aplicou a suspensão contratual. Só que não tinha previsão na lei. E não foi por acordo coletivo. Ela poderia ter feito por acordo, porque ela estava de fato morrendo, tanto que morreu. Não ia dar jeito. E eles agora estão todos na justiça postulando esses direitos. Então, o que eu vejo é que hoje a flexibilização tem sido utilizada como meio de enriquecimento, de maior lucratividade do patrão. O banco de horas é um dos piores institutos criados, porque o patrão ganha anos para pagar aquilo que pagaria mensalmente. Então, a lei vem flexibilizando, reduzindo direitos, e as normas coletivas ainda mais, sem nenhuma dificuldade financeira. Mas o meu posicionamento é minoritário. Eu sempre perco lá na turma as pequenas cláusulas, que agora virou moda, de transformar o divisor. O trabalhador trabalha 6 horas, o divisor é 220. Por quê? Porque a norma coletiva falou, ora, se você disser que o divisor é 220, você está fazendo redução salarial.
Quem é o empregador? Banco. O banco está pobre, gente. Tadinho, ele está quebrando, está precisando. Quer dizer, na hora de descontar, desconta o salário, pega e divide por 30. Aí consegue descontar pela hora real. Na hora de pagar a hora extra, o divisor é 220. Então, o que a gente tem percebido é que pequenos gestos, como o divisor, o intervalo, o pagamento da hora, um adicionalzinho aqui, um vale transporte ali, eles vêm reduzindo direitos por acordo e convenções coletivas, o que eu não admitiria se a empresa não comprovasse a dificuldade econômica em que ela está atravessando. Mas sou minoritário, o TST tem admitido de forma majoritária. Só para pontuar, hoje a posição do TST é: pode, desde que haja uma contrapartida. Toma lá, dá cá. Diminui o intervalo, mas dá uma bonificação. Tira o vale transporte, mas dá participação nos lucros. Então ele acha que se você reduzir um direito e der outro em contrapartida, que esta flexibilização pode. Eu discordo. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro com a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ela reduziu o intervalo de todos os trabalhadores. Os turnos ininterruptos de 6 horas por norma coletiva passaram a 8 sem pagar mais. E hoje já tem súmula que não paga mais. Parou de pagar o adicional de insalubridade, apesar das condições fáticas estarem a mesma, mas por força de norma coletiva, em contrapartida passou a dar participação nos lucros. Ora, se está dando participação nos lucros é porque tem, e está tendo mais ainda por causa disso. Então é como se ele dissesse: olha, eu não te pago isso, porque na verdade eu estou dando uma sonegada no governo desse dinheiro, porque ele não entra como um salário. Eu pago com participação dos lucros, aí dá um tico-tico qualquer, muito menos do que o direito dele, e isso entra como participação dos lucros, que não incide nada, porque é verba que não tem incidência de nenhum tributo. Então, a flexibilização hoje é um grande problema. Talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma posição mais firme, né, dos tribunais. Mais alguma pergunta? Vamos encerrar, então. Bom resto de dia para vocês e bom final de semana também. Até logo.